Olá, meu bem, eu sou Rosa, sou instrutora de saberes ancestrais e energético para mulheres e seja muito bem-vinda a mais uma aula dessa nossa alunação de aquecimento para o evento da Semana do Sagrado Feminino, que acontecerá nos dias 28 e 30 de agosto e também no dia 1º de setembro, de forma online, de forma gratuita, acessível a todas as mulheres que querem beber dessa fonte de energia feminina aqui pelo Instituto Arco 180. E o link para você realizar sua inscrição e participar desse nosso evento está na descrição desse nosso vídeo e também na bio de todas as nossas plataformas. Seja muito bem-vinda! E hoje estamos aqui para a gente poder fazer uma introdução aos arquétipos femininos primordiais pela ginecologia natural e como que a gente pode dar os nossos primeiros passos dentro desse mundo da ginecologia natural, que é sim um braço para que você possa resgatar e você possa praticar o sagrado feminino. Por a gente ter diversas camadas e diversas perspectivas a respeito desse mundo do sagrado feminino, muitas mulheres se atraem por ele e se identificam também com esse caminho. Mas também muitas mulheres não sabem por onde que elas podem começar. Porque o sagrado feminino, ele em síntese representa exatamente um caminho com o qual a mulher ela vai guiar a sua vida para poder manifestar, para poder co-criar a realidade que ela deseja em acordo, em concordância com essa energia que ela está vibrando no seu ventre, a respeito da sua energia feminina de forma consciente. E agora você deve estar me perguntando, ou se perguntando, e aí? Então como é que eu posso começar, Rosa, esse resgate dessa espiritualidade, desse olhar sagrado para o feminino, como as nossas ancestrais faziam? Como dar os primeiros passos para poder viver nesse mundo que o sagrado feminino abre para que as mulheres elas vivenciem um novo feminino. E quando eu falo desse mundo que o sagrado feminino abre, eu estou falando no sentido desse ressignificar, desse novo olhar que o sagrado feminino traz e entrega para a mulher a respeito de si mesma. Então, quando a gente muda o nosso olhar, a gente muda o mundo que a gente vive. E eu quero falar exatamente a respeito disso, por acreditar muito que as orientações que eu vou trazer e dar hoje nesse vídeo poderão lhe auxiliar como um fio guia para que você possa começar a caminhar e a despertar para essa magia que há nesse resgate do sagrado feminino. Quando a maioria das pessoas pensam, por exemplo, assim, ginecologia natural, elas podem associar em primeiro momento como apenas o uso de medicinas naturais, como os cristais, as ervas, o benzimento de útero, como puxando assim bem para essa condição das práticas que as nossas ancestrais, as nossas avós faziam. O uso do chá, do banho de assento, do banho de ervas, o próprio resgate também dos conselhos e da sabedoria que as nossas avós transmitiam a respeito de como se portar ao longo do ciclo como um todo lunar, mas também em específico quando falava a respeito do período do sangramento. É resgatar isso. E também pode ser associado como algo que, por estar ligado a algo natural, ser algo superficial. Algo muito mais como um suporte para a mulher do que como o cerne, como aquilo que é o ponto central que deve ser vivido na ginecologia no feminino. Mas na realidade a ginecologia natural é algo muito mais profundo do que essas pessoas estão imaginando. Sendo bem prática e bem objetiva para facilitar para você interiorizar bem e que clareie bem os princípios básicos da ginecologia, para que eles possam encaixar na sua consciência lunar e fazer sentido, porque esse é um dos princípios também da ginecologia natural, tem que fazer sentido para você, para que você possa ir aprofundando a cada vez mais nesse caminho. Eu quero que você, a partir de hoje, veja a ginecologia natural como uma prática de reconexão com o feminino sagrado e que para essa prática você vai fazer uso exatamente do seu útero, do seu ventre feminino, como essa porta para você resgatar isso, resgatar essa sacralidade do feminino e esse bem-estar ginecológico. É quando você aprende a se reconectar com a essência dessa energia sagrada do feminino, com essa força que está velada, mas também está presente na natureza, ela não está só dentro do útero da mulher, isso está oculto
oculto, mas também está presente nessa natureza ao nosso redor e que interage com essa energia e cocria com essa realidade da mulher com o auxílio dessa nossa força. A gente fazer uso dessa nossa força para cocriar isso. Ou seja, é quando a gente consegue interligar e interiorizar a nossa energia em benefício de algo concreto em nossa vida, tendo a força feminina presente na natureza como nosso grande espelho, como essa fonte primordial de energia feminina. Então é uma relação que a gente acessa o mundo interno e a gente se conecta a esse mundo interno com esse mundo externo da natureza para receber essa força feminina. Por isso que eu ensino a todas as mulheres que desejam ativar o seu DNA de buscadora de si e iniciar essa jornada, que esse caminho de adentrar no sagrado feminino pela ginecologia natural é aprender exatamente a cocriar a realidade, tendo o útero como a nossa bússola. A deusa Lua está ali guiando e o nosso útero está, vamos dizer assim, orientando qual é o passo que a gente tem que dar. Isso significa o quê? Que se eu quero mais bem-estar ginecológico, eu não vou ficar esperando que a sabedoria, por si só, do meu corpo sozinho, faça algo por mim. Eu vou fazer o quê? Eu vou solicitar das medicinas naturais o suporte físico, mas, sobretudo, eu também vou olhar para o meu útero, eu vou mexer no meu útero, nessa energia que eu carrego no meu ventre, para poder identificar quais são as energias emocionais, mentais, que estão fragmentando a saúde física daquele meu caldeirão, daquele meu útero. Aqui, a potencialidade ela está muito mais na intenção de chegar na raiz que o útero está vibrando, a raiz energética que ele está vibrando, do que a medicina em si que está sendo usada. É uma prática de via dupla. Viver o sagrado feminino pela ginecologia natural não é beber um chá que vai passar a cólica. É saber que para poder fazer esse chá e ele passe, ele equilibre e harmonize o meu ventre e encerre o ciclo de cólica, existe, na verdade, uma necessidade de uma consciência a ser trabalhada. Uma intenção a ser canalizada a partir do momento que eu vou colher aquela erva, que eu vou preparar o chá. Uma aceitação a ser tratada de dentro para fora, do meu corpo mais sutil até esse meu corpo mais denso, esse meu corpo físico. Por isso que esse caminho tem total ligação com prática de magia, no sentido não dessa magia que a maioria das pessoas imaginam de realizar algo de outro mundo, mas uma magia muito mais simples e natural, esse sentido de que aprender na prática que nós estamos diretamente e intimamente ligadas com a natureza. Porque a magia é exatamente essa capacidade da gente aprender a transformar algo que está no nosso coração numa realidade, em algo concreto. Fazer isso é você trabalhar com a magia que habita nessa condição dessa deusa lunar em conexão com o nosso ventre. Se há em seu coração, por exemplo, a intenção de mais bem-estar com o seu ciclo lunar, aprenda a se ver parte dessa natureza com as práticas da ginecologia natural no sagrado feminino, para você poder co-criar essa realidade desse bem-estar. É como eu falei lá no início, a ginecologia natural é algo muito mais profundo do que a maioria das pessoas imaginam. Por a ginecologia natural poder trabalhar para além do físico, ela tanto serve e está aqui a serviço das mulheres que precisam trabalhar as desarmonias e os desequilíbrios ginecológicos, fisicamente falando, mas também para as mulheres que apresentam uma ginecologia física maravilhosa, tá super ok, tá super bonita, tá super rosa, tá tudo maravilhoso ali, ginecologicamente, no físico daquela mulher. Mas ela também serve para essas mulheres, por quê? Por que isso é possível? Porque a ginecologia natural pelo sagrado feminino, ele é um caminho que ele consegue trabalhar na mulher, tanto um contexto físico, mas ele também alcança e trabalha o contexto emocional, contexto mental, contexto espiritual da mulher. Então, se eu quero, por exemplo, mais amorosidade, eu tô beleza no meu contexto físico da ginecologia, mas eu quero mais amorosidade das minhas relações. Eu vou ficar esperando? Não. O que é que eu vou fazer? Eu vou mexer no meu ventre, eu vou mexer na energia que eu guardo no meu útero para justamente solicitar e resgatar desse egrégora do sagrado feminino em minha ginecologia para poder realizar esse meu desejo.
Você quer encerrar, por exemplo, um determinado ciclo na sua vida? Você pode, com esses saberes ancestrais e energéticos, fazer uso deles junto com o seu útero para poder realizar isso na sua vida. Por isso que caminhar pelo sagrado feminino com a ginecologia natural é tomar para si a energia sagrada do feminino, ou seja, esse ressignificar do olhar da mulher para si, para esse lugar, para esse feminino, em prol de realizar algo na nossa vida. É ter esse conceito de que pela força da nossa intenção alinhada com o nosso útero, a gente consegue compreender que a ginecologia natural é algo muito mais profundo do que beber um chá e aquecer o ventre para poder melhorar, estar em paz, em harmonia com o nosso lugar, com a nossa realidade, com o nosso dia a dia de mulher. É algo muito mais profundo do que isso. É por isso que encontramos mulheres afirmando que a ginecologia natural transformou a vida delas, que a ginecologia natural apresentou um novo mundo para que elas pudessem viver. Mas isso não quer dizer que apenas um chá ou um banho de ervas muda a realidade. Mas significa sim que fazer uso dessas riquezas com os cristais, com as ervas e com as práticas das medicinas, aliada a esse despertar para os saberes dos arquétipos femininos primordiais, quando a gente faz essa união e essas práticas nesse contexto, a gente abre portais energéticos em nosso útero para que a gente possa se desenvolver em todos os nossos níveis, tanto fisicamente falando, na melhoria da nossa saúde ginecológica, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. É por isso que eu digo que está nas nossas mãos essa capacidade e esse poder da gente encontrar essa paz na nossa energia feminina, na nossa realidade enquanto mulher. Tendo o útero como a nossa bússola e se reconectando com essa deusa lua. Para a gente compreender os arquétipos femininos ocultos, primordiais, é necessário a gente captar a essência dos nossos saberes e dos poderes. É essencial e fundamental a gente compreender o quê? A energia feminina que acontece ao longo do nosso ciclo lunar. E saber que esse conhecimento, esse saber, ele é algo tão enraizado, ele é tão intrínseco à nossa natureza feminina, que todas as mulheres elas estão conectadas a eles. Queira ela ou não, saiba ela ou não, seja consciente ou não, todas nós estamos sendo regidas por esse saber, por esse conhecimento. Inclusive as mulheres que entraram na menopausa ou até que retiraram o útero, porque ele abraça, na verdade, todo o ciclo de vida da mulher. Desde o momento que ela é menina, quando ela torna o seu útero criativo e entra em ciclicidade, até a menopausa. Então, olhando também que para cada momento, cada caso é um caso e com condições específicas. Então, como já estudamos, no contexto da aula da influência da magia lunar na mulher, a gente já vem aprendendo aqui que o nosso ciclo lunar, aí eu vou até explicar aqui que quando eu falo ciclo lunar, eu estou me colocando diante do ciclo menstrual. Mas dentro dessa atmosfera que nós estamos, do sagrado feminino, da ginecologia natural, a gente chama de ciclo lunar porque a gente trabalha para trazer a deusa lua como a nossa regente. E não o mês, mas é a lua que nos rege. E esse ciclo lunar ele tem 4 fases e que essas fases acontecem de forma energética nos nossos corpos sutis, mas também acontece no nosso corpo físico. E guarda o seguinte conceito: a energia que acontece no nosso corpo físico é a mesma no nosso corpo sutil. Guarda esse conceito para você entender o processo dos arquétipos ocultos pela ginecologia natural. Porque isso quer dizer o quê? Que para você dar os seus primeiros passos no sagrado feminino pela ginecologia natural, existe a necessidade de você compreender esse lado mais sutil, mais energético, olhando e entendendo e compreendendo o que acontece com esse feminino. É preciso você olhar para o seu corpo físico e entender o que está acontecendo com ele. O corpo físico apenas bem entre aspas, né? Porque ele magicamente ele revela pela dinâmica do nosso útero, pela dinâmica da nossa ginecologia como um todo, o que está oculto, ou seja, o que está acontecendo nos nossos corpos sutis. Por isso que o nosso útero é a nossa bússola feminina, porque ela aponta
a direção para onde a gente deve caminhar e também qual é a energia que a gente deve intencionar. Tudo isso numa regência com a deusa Lua e tendo o nosso útero como essa nossa bússola. Então, para a gente poder adentrar nesse estudo dos arquétipos femininos primordiais da ginecologia natural para o sagrado feminino, vamos precisar olhar para os nossos 4 momentos que o nosso útero vivencia ao longo de um ciclo lunar completo, com as suas 4 fases. Tendo o primeiro momento com o sangramento, na fase que a gente está no período da morte e do renascimento, que para o sagrado feminino representa a nossa lunação, quando a gente está liberando o nosso sangue. O segundo momento é o pré-ovulatório. Depois o terceiro é a ovulação. E o quarto é o pré-menstrual ou pós-ovulatório. Para a gente poder compreender algo valiosíssimo, que quando a gente está falando de arquétipos aqui, a gente está falando, na verdade, de símbolos que representam a perfeição de algo. Então, existe um símbolo para representar o perfeito de cada fase que a gente vivencia no nosso ciclo. Ou seja, se eu falo, por exemplo, de um arquétipo de uma menina, ou até puxando assim, por um símbolo como um círculo, para representar. Em nossa mente, como já falava Platão no seu conhecimento a respeito do mundo das ideias, tanto a menina quanto o círculo, nesse mundo, existe em uma forma perfeita. E é esse símbolo perfeito que nós estamos nos conectamos para a gente poder vibrar em nossa realidade. Então entenda que é uma linguagem do nosso inconsciente, essa simbologia. Que no primeiro momento da nossa alunação, na primeira fase, a gente vibra o quê? Uma eliminação da parede uterina, juntamente com o óvulo que não foi fecundado, e que por meio da liberação do nosso sangue, que esse sangue é um sangue de vida, que é o nosso maior biofertilizante natural, e que para isso acontecer, para esse movimento físico acontecer, para essa limpeza e essa renovação uterina fisicamente se realizar, esse movimento ele também deve acontecer primeiro em nossos corpos sutis. Por isso que o período da alunação de uma mulher, eu vou até abrir aqui um parênteses para poder dizer o seguinte: quando eu falo do período de lunação, eu estou querendo especificar a fase que a gente está liberando o nosso sangue lunar. Mas quando eu falo de ciclo de lunação ou ciclo lunar, a gente está olhando para um contexto completo das nossas 4 fases, tá? Estou fazendo esses parênteses para vocês começarem a se familiarizar com essa nomenclatura que é muito própria desse mundo da ginecologia natural pelo sagrado feminino. Então, é com toda essa expansão da abertura dos nossos corpos sutis e físico que acontece nesse período do nosso sangramento, com toda essa expansão que a gente faz um movimento de adentrar no nosso mundo interno. E esse adentrar é exatamente esse recolhimento para que a mulher possa viver e acessar o profundo feminino. Ela é conduzida, conscientemente ou não, a olhar para dentro de si, a olhar para suas raízes, para aquilo que ela anda guardando, as 7 chaves em seu ser. Isso faz dessa fase, desse momento, um momento de extremo poder para a mulher, onde ela pode realizar inúmeras magias, inúmeros movimentos para que ela possa alcançar os seus objetivos. Entenda que é um momento de limpar e de renovar fisicamente e energeticamente. E quando a gente fala de limpar, não é porque a gente é suja ou a gente está impura detendo aquele sangue, mas porque, sabiamente, a nossa natureza põe para fora aquela potência de vida que não foi fecundada, junto com ela, com aquela liberação daquele óvulo, daquela camada uterina, a gente também libera algumas emoções, algumas formas, pensamentos que a gente estava retendo dentro da gente. Por isso que é muito comum a gente ouvir as mulheres relatando que quando vem a lua, elas sentem como se fosse uma leveza, porque a gente começa a fazer essa limpeza energética também. Por isso que há a possibilidade dela ficar mais emotiva nessa fase. Porém, com essas práticas dos resgates da ginecologia natural pelo sagrado feminino, a gente aprende a fortalecer esse movimento, que a cada ciclo a gente é convidada pela deusa para realizar, que é justamente acessar esse arquétipo da morte e do renascimento,
que se refere a essa fase do ciclo. Então, o primeiro arquétipo é esse portal de acessar o profundo feminino com a morte e o renascimento. No período pré-ovulatório, a mulher já está o quê? Renascida, tanto fisicamente quanto energeticamente, porque ela passou por um momento de recolhimento junto ao portal de morte e renascimento. Ela conversou, ela fez todo aquele processo da limpeza, da renovação, mas aí, fisicamente, o que é que acontece? Não há ainda a produção de muco. E por que não acontece? Porque energeticamente ela ainda está amadurecendo, ela ainda está crescendo, mas ela se encontra completamente disposta para fazer as coisas, extremamente sonhadora no sentimento de realizar o que foi planejado, o que ela está querendo conquistar na vida dela. Ela se sente mais criativa, mais leve. E isso acontece porque fisicamente nós também estamos recebendo gradativamente e também sob a regência da magia lunar uma carga, uma crescente gradativa de hormônios maravilhosos. Dentre eles está o estrogênio, que vem crescendo e, por exemplo, assim, esse hormônio do estrogênio, ele ajuda no nosso corpo físico ao nosso coração funcionar melhor, mantém os nossos ossos fortes, ele mantém o nosso cérebro ativo. Então compreenda que não é por acaso que o arquétipo oculto dessa segunda fase, que é a fase pré-ovulatória, é exatamente a menina. A menina é essa figura exata, esse símbolo perfeito, para a gente poder se conectar arquetipicamente, falando, com essa energia. A energia de quê? De crescimento, de realização, de agilidade, de criatividade, de leveza. Veja, o estrogênio que vem crescendo, ele trabalha o quê? Coração, os ossos e o cérebro. É perfeito para que aconteça fisicamente esse movimento de crescimento, também acontece energeticamente dentro desse arquétipo oculto da menina. É só a gente observar a natureza do arquétipo da menina. A gente percebe que nela, nesse arquétipo, cabe todos esses aspectos. Porque, lembre, é coração, os ossos e o cérebro. Então é esse sonho, esse coração sonhador, esse cérebro, essa mentalidade criativa e esse osso forte para poder ser ágil, para poder realizar o que precisa. E aí, nesse processo, a gente alcança, no período ovulatório, o auge do estrogênio. O que é esse auge do estrogênio? É exatamente quando a gente amadurece e a gente libera o óvulo. E aqui a gente encontra exatamente com o arquétipo da mãe. Tanto pela condição favorável de gerar um filho biologicamente falando, quanto também de gerar os sonhos que aquela menina, diante da energia da amorosidade que ela vem gradativamente recebendo da deusa Lua e vem amadurecendo aquele óvulo, que ela está vivenciando, que ela está vibrando. É essa amorosidade que se vive pelo auge do estrogênio e que representa energeticamente, essa condição desse pico do estrogênio, energeticamente está representando esse magnetismo. E isso vem pelos saberes ancestrais para que a gente possa entender que o amor é quem gera a condição da mulher poder criar tudo o que ela deseja na vida. E a raiz desse arquétipo está ligado diretamente com o profundo feminino que a mulher guarda dentro dela. Aqui a gente consegue entender exatamente que o arquétipo da mãe é esse lugar pelo magnetismo, pelo amor, a mulher se torna mais carinhosa, ela está com um brilho diferente. É o lugar do quê? Do servir, do se doar, desse magnetismo para o externo, para ter mais empatia, mais compaixão. E exatamente porque vibra-se isso, porque a gente está ali ligada diretamente com essa força do amor. E essa força do amor, que é a força criadora e movedora, vibra diretamente na fonte. A gente está ali diretamente conectada com essa fonte. Então, essa condição desse complementar, para a gente poder entender esse eixo da mãe, é exatamente a gente conseguir equilibrar a lei do dar e receber. Que a gente vivencia em completude com o portal da morte e o renascimento. É quando ali a gente encontra esse eixo para a gente harmonizar essa nossa realidade, harmonizando essa lei do dar e receber, tendo a mãe como esse ponto.
Chegamos agora na nossa quarta fase, que é o período pré-menstrual ou pós-ovulatório. E com ele, o que é que acontece fisicamente? Há uma queda da progesterona, caso a mulher não venha ter fecundado o óvulo que foi amadurecido e foi liberado. E a progesterona, ao diminuir, isso sob uma regência também da magia lunar, ela estará trabalhando para que a mulher ela seja conduzida a entrar num estado de autoexame. Lembrando que a progesterona é que é responsável por manter a nutrição da camada interna do útero. Então, com a sua redução da progesterona, fisicamente há o processo de começar a liberação e energeticamente representa essa liberação do quê? Do minguar, do deixar ir, do desapego de algo que você não precisa mais. Por isso que arquetipicamente nos conectamos com a nossa anciã, com a sábia. Porque só com sabedoria é que a mulher ela consegue desenvolver nessa condição de ser uma boa ceifadora das energias que ela carrega no ventre dela. É pela sabedoria que a gente consegue isso. Quanto mais a gente se reconecta com esse arquétipo, mais fácil a gente encerra um ciclo e também abre ciclos na nossa vida. Esse arquétipo da anciã, a sua sabedoria reflete e tem raiz na alegria e na visão dos sonhos do arquétipo da menina. É outro eixo. A menina com a anciã cria-se esse eixo. E quanto mais a gente cura a nossa menina, mais sabedoria e mais leveza a gente vai vivenciar no nosso período pré-menstrual, no período pós-ovulatório, como você queira chamar. A nossa energia também da anciã, o nosso bem-estar durante o período pré-menstrual é de leveza. Pela ginecologia natural, a gente consegue entender, a gente tem a permissão de ter uma noção de como que ela vai se sentir na menopausa, olhando para essa fase. Porque essa nossa anciã, ela constrói a cada ciclo desse nosso útero criativo a realidade, aos poucos, do que a gente vai viver na nossa idade madura. O sagrado feminino, esse resgate desses saberes da ginecologia natural, permite a gente saber que a nossa natureza feminina ela é trina e ela nos faz ter a capacidade de realizar a magia ao longo da linha do tempo da nossa existência. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa ciclicidade que a gente vive, sob a regência da deusa Lua, a gente está vivendo o presente, mas a gente também vive, consciente ou não, acesso a algum aspecto do passado e a gente está construindo, consciente ou não, algo também do nosso futuro. É um mundo que a gente ainda tem muito a desbravar e que temos muito a resgatar. E eu espero que esse conteúdo tenha agregado valor aos seus estudos para que você possa caminhar na sua vida pelo sagrado feminino, resgatando essa fonte de energia feminina na sua realidade, utilizando a própria ginecologia natural como essa linha condutora, como essa linha guia, para que você possa adentrar e conhecer mais dessa energia que você carrega no seu ventre. Até a próxima aula dessa nossa alunação de aquecimento para o nosso evento do Sagrado Feminino. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa nos comentários que eu volto aqui para a gente poder estudar mais.